Olá, em mais um episódio do podcast Pais com Rede. Hoje, e dando seguimento àquilo que eu comentei, que falei com vocês no episódio anterior, sobre a questão da responsabilidade neste momento de férias ser entregue aos nossos filhos adolescentes, hoje gostava de falar um bocadinho nesta questão de responsabilidade pessoal e responsabilidade social e também, de certa forma, pegar aqui na questão de qual a diferença e, normalmente, em qual delas é que a educação, seja a educação escolar como a educação familiar, está mais concentrada, ou seja, está mais, dá mais ênfase neste caso. E, na verdade, a diferença aqui entre a responsabilidade pessoal e a responsabilidade social tem a ver em que, na responsabilidade pessoal, a responsabilidade tem a ver connosco, com o nosso, a nível da saúde, a nível do nosso estado emocional, do desenvolvimento físico, enquanto que a responsabilidade social está muito virada para os outros, ou seja, a minha postura em relação perante a sociedade, perante os outros. E porque é que, na verdade, se nós formos a pensar aqui na questão da família, nós damos muito mais ênfase na questão da educação, da responsabilidade social, quando, por exemplo, nos focamos no comportamento dos nossos filhos quando estão em relação com os outros fora de casa. Por exemplo, quando vão a casa, mesmo a nível familiares, ou quando quando vamos sair, ou quando estamos a passear, preocupamos muito com esta questão de porta-te bem, vê lá o que é que fazes, enquanto que dentro da família, dentro do seu espaço de desenvolvimento, de certa forma, isto não existe muito, ou seja, nós acabamos por não dar espaço para que ele desenvolva a sua responsabilidade pessoal através das suas escolhas, através de pequeninas coisas como a escolha da roupa, por exemplo, que eu sei que principalmente com as crianças até mais pequenas já existe esse conflito nesse momento quando eles começam a querer escolher a sua roupa e nós achamos que aquela roupa não está adequada ou não combina uma com a outra, e são nessas pequeninas coisas que para nós possivelmente podemos até pensar, ok, o que é que isto poderá desenvolver ou que peso é que isto tem na educação dos nossos filhos, mas acreditem que são estas pequeninas coisas que depois ao longo do seu desenvolvimento vão criar estas condições, acabam de ser pequenas estratégias para que eles desenvolvam a responsabilidade pessoal, que depois, a nível da própria sociedade, e nós sabemos que também, e até muitas vezes é interessante, porque na fase da adolescência, a sociedade, no geral, até critica muito e está sempre um bocadinho a falar e a comentar desta questão de responsabilidade dos jovens, o facto de eles não terem responsabilidade, possivelmente vem deste não espaço de assumirem a sua responsabilidade pessoal, porque na verdade, se nós pensarmos, ou seja, se eu desenvolver a minha responsabilidade pessoal, automaticamente eu também vou desenvolver a minha responsabilidade social. No entanto, se eu estiver só focado na minha responsabilidade social, isto não significa que eu esteja a desenvolver a minha responsabilidade pessoal. São duas coisas que não têm, ou seja, não estão interligadas, não virão dos dois lados. Por isso é importante nós pensarmos em que momentos e que atividades específicas, em que momentos da família é que eu estou a promover que o meu filho desenvolva a sua responsabilidade pessoal. Porque se nós pensarmos, na verdade, nós ainda, apesar de andarmos à procura, no caso da Europa, há alguns anos, mais no norte da Europa, mais cedo do que nós, mas andamos um bocadinho à procura de um tipo de parentalidade e vemos que, na verdade, a parentalidade mais tradicional vem nesta questão de a responsabilidade ser assumida pelo adulto, neste caso pelos pais, e mesmo a nível da educação, por exemplo, pelo professor. Por isso, neste momento o que nós estamos à procura, de forma muito consciente em alguns casos, é de outro tipo de parentalidade e possivelmente esta que é dar força à nossa intuição, dar força àquilo que nós acreditamos, dar força à relação, porque nós fomos aqui a pensar na questão das intenções, quais são as nossas intenções com os nossos filhos. Possivelmente não terá muito, a minha intenção como mãe não é assumir as responsabilidades dos meus filhos, pois é uma coisa que eu depois mais tarde vou exigir deles. Por isso, se nós exigimos uma responsabilidade deles numa fase, por exemplo, da adolescência, que geralmente é quando há mais essa preocupação dos pais, possivelmente eu vou ter que promover
este espaço de assumir a sua responsabilidade desde muito cedo. E aqui a questão é nós pensarmos também em que situações é que faz sentido o meu filho assumir a sua responsabilidade e em que situações é que não faz, em que situações é que a responsabilidade, na verdade, é do adulto que está nessa relação. E nós muitas vezes não pensamos nisso, ou seja, ou achamos que eles podem ser responsáveis em tudo e pode não correr muito bem, ou então achamos que eles até uma certa altura não se podem responsabilizar por nada. E aqui é este equilíbrio que vai criar, aliás, como em tudo, nós sabemos na parentalidade e não só, aqui é um bocadinho esta busca pelo equilíbrio, nós pensarmos em que situações é que a responsabilidade é do adulto e em que situações é que a responsabilidade pode ser assumida pela criança, mesmo a mais pequenina, pelo adolescente mais tarde, que possivelmente depois vão-lhes dar este saber fazer, este saber assumir a responsabilidade numa fase adulta. Porque nós também conhecemos, possivelmente, creio que também vocês conhecem, eu pelo menos conheço, muitos adultos que, mesmo sendo adultos, não assumem a sua responsabilidade pessoal. Aliás, nós até a nível de história, possivelmente os países com mais... que viveram alguns períodos de ditaduras, em que o Estado detinha o poder, também nós como indivíduos não nos deram espaço para nós assumirmos a nossa responsabilidade pessoal. E sentimos muitas vezes, vê-se em pequenas coisas, pequenas grandes coisas, muitas vezes a fuga de nós assumirmos a nossa responsabilidade pessoal em prol da sociedade. Por exemplo, um caso muito comum é o valor elevadíssimo muitas vezes da abstenção em períodos de eleição, possivelmente, que vem um pouco deste não desenvolvimento da nossa responsabilidade pessoal em prol da própria comunidade, em prol da sociedade, o meu papel individual que fará a diferença no papel na vida da comunidade. E se nós pensarmos, na verdade, os jovens hoje, em alguns casos, até buscam essa responsabilidade pessoal, mas muitas vezes, quando o fazem, encontram também do lado do adulto esta pouca receptividade, ou seja, acabamos por nós adultos começarmos também a castrar quando um jovem, por exemplo, assume a sua responsabilidade, dizer eu não quero isto, eu não concordo com isto, quando, por exemplo, a nível de crenças religiosas, fazem as suas escolhas de forma muito responsável e muito individual. Isso também encontra do lado da família, muitas vezes, este bloqueio, esse grande obstáculo, né? De acharem que não faz sentido a escolha a partir dele, porque ele ainda não está preparado para o fazer. Aqui a questão é, se na verdade que se faz sentido para nós que o jovem assuma a sua responsabilidade, ela tem que ser assumida no seu todo e não só naquilo que para nós fará sentido, porque senão acaba por, não é muito verdadeira, não é autêntica esta valorização da responsabilidade. Por isso aqui, a nível de diferenças entre fases de desenvolvimento, nós podemos ir aumentando as áreas em que a responsabilidade pessoal pode ser assumida. Na questão da criança, por exemplo, em relação aos seus sentidos, aos 5 sentidos, e aqui há um aspecto, por exemplo, interessante na questão da sensação de frio ou de calor, que nós não damos espaço para que a criança assuma essa sua responsabilidade pessoal. No simples facto, por exemplo, do casaco, né, de vestir ou não o casaco, quando na verdade a única pessoa que sabe a sensação térmica que está a sentir naquele momento é a própria criança, e nós adultos assumimos essa responsabilidade ao obrigá-la a vestir ou a tirar o casaco. Por isso, parece pequenino, mas acreditem que é um início. Outra questão também tem a ver com os sentimentos, ou seja, nós muitas vezes com os meninos mais pequenos acabamos por assumir a responsabilidade em relação a quem eles gostam ou não gostam. Por exemplo, e aqui até houve um período que houve aqui alguma discussão sobre este assunto, a questão de nós obrigarmos muitas vezes a criança a dar beijos a pessoas a nível social. E a criança não querer, e nós obrigamos, ou seja, nesse momento nós estamos a dizer à criança que a escolha dela, a responsabilidade pessoal, que não faz sentido, que é anulada naquele momento. Por isso, aí é importante, se a criança na verdade não quer ou demonstra que não gosta de alguém, ela tem esse direito e aí ela pode assumir essa responsabilidade.
Outra questão também tem a ver em relação às suas necessidades, né? Em relação ao sono, a questão das obrigações das cestas, por exemplo, quando uma criança já não, possivelmente não necessita dormir e é obrigada a fazê-lo, a questão da fome, ou seja, a nível das necessidades fisiológicas e também, muitas vezes, as necessidades mesmo por exemplo, da sua procura, da sua individualidade, está sozinha e que nós muitas vezes não deixamos ela assumir essa responsabilidade. Depois vão crescendo. E aí é importante as responsabilidades também irem aumentando. E aí eu já falei na questão da crença religiosa, né? de eles responsabilizarem-se e fazerem as suas escolhas em relação ao seu tempo livre, o que é que querem fazer, em relação aos interesses, por exemplo, às atividades extracurriculares, se forem importantes para a família, fazer com que seja o pré-adolescente, o adolescente a fazer a sua escolha, assumir essa responsabilidade. Em relação à educação, a organização da mochila, a organização dos trabalhos de casa, eles serem responsáveis pela sua vivência escolar, pelas suas escolhas em relação à escola. E tantas. E também uma que estava-me aqui a esquecer e lembrei-me agora, continua a questão da escolha da roupa, que nós também sabemos que no período da adolescência, acaba por ser espaço de tanto conflito também. Quando nós não concordamos muito com a escolha que os nossos adolescentes escolhem vestir, e aí é o momento da sua responsabilidade pessoal. Por isso, hoje era este o apontamento que eu queria, possivelmente até mais daqui a algum tempo voltarei um bocadinho a falar sobre isto, porque eu acho que é mesmo muito importante nós desenvolvermos e oferecermos oportunidades aos nossos filhos para eles desenvolverem a sua responsabilidade pessoal, pois ela assim também vai dar espaço à aprendizagem da sua responsabilidade social. Até a próxima semana. Lembrar que podem subscrever através de aqui carregando no logo para fazer a subscrição do canal do YouTube. Até para a semana.